Mais uma vez eu cumprimento aos nossos amigos que estão junto de nós na proposta do estudo da noite e para as nossas reflexões um tema que me é muito caro, que é falar sobre o Consolador prometido por Jesus. Eu cheguei até vocês na noite de hoje pela companheira Larissa Chaves, para mim apenas Lari. E quando a nossa amiga que nos convidou, a Márcia, ela me perguntou assim: e qual é o seu nome? Porque a Larissa apenas me disse que é o Rafa. Bom, porque nós nos tratamos assim, somos amigos há muito tempo. Eu sou o Rafael Siqueira, Rafael de Amorim Siqueira, trabalhador espírita aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e que já há algum tempo venho, eu não vou dizer assim palestrando, porque seria uma certa pretensão, mas estudando o Espiritismo junto com outros amigos, me propondo a divulgar e a aprender cada vez mais. O Evangelho de Jesus, conforme anotações de João, quando Jesus, naqueles seus momentos derradeiros, vem se despedir dos seus apóstolos, naquela que ficou conhecida como a Grande Ceia, ele mira aqueles 12 homens que caminharam com ele durante os seus poucos anos de existência e lhes diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos mande um outro Paracleto, um outro Consolador, que há de ficar convosco e vos consolar e vos esclarecer as coisas que hoje vocês não conseguem entender. Começamos então falando do Espiritismo, revolvendo aos dias de Jesus. Porque o Espiritismo, essa doutrina que hoje nos congrega, essa doutrina que hoje nos alegra e serve de norte às nossas existências, é esse Consolador prometido por Jesus em João capítulo 14, versículos 15, 16 e 17, e um pouco mais à frente, também no versículo 26. Jesus, sabedor que todos nós que viríamos posteriores a ele, já quando esteve com seus discípulos, promete um outro Paracleto. Porque a palavra no grego é essa. E o que quer dizer essa palavra Paracleto? Na nossa Bíblia ela foi traduzida como Consolador. Mas Paracleto, ela possui outras definições, porque quer dizer consolador, esclarecedor, quer dizer advogado, quer dizer aquele que há de ficar conosco e estar ao nosso lado até o findar dos tempos. Daí, o Espiritismo representa toda essa proposta na vida de cada um de nós. Porque ele nos consola. A afeição de Jesus, quando nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei alívio para vossas almas aflitas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas ora, se Jesus não estava mais conosco, ele prometeu aos seus discípulos e para a posteridade que viria um outro Consolador. Mas ele também prometeu que viria alguém para esclarecer, porque muitas coisas ele disse na forma de parábolas, na forma de ensinos, que os homens ignorantes, rudes da época, não conseguiram entender. Tal qual no Evangelho de João, ele conversando com Nicodemos, quando Nicodemos lhe pergunta: mestre, como fazer para ganhar o reino dos céus? E ele, respondendo a um doutor da lei, assim lhe diz: em verdade vos digo que ninguém ganhará o reino dos céus se não nascer de novo. O que era nascer de novo? O que representaria nascer da água e do Espírito que um doutor da lei teve dificuldade de entender? Jesus então nos promete
um esclarecedor para nos dizer aquelas coisas que simples homens da época não conseguiam entender. Mas ele promete igualmente algo, alguém, um corpo doutrinário que ficaria conosco durante os dias da posteridade, que representaria ele próprio estando ao nosso lado em todas as dificuldades da vida. E essa promessa de Jesus, daquele que iria ficar conosco, daquele que iria nos consolar, daquele que iria nos esclarecer, se cumpre em 18 de abril de 1857. Quando um professor francês, alguém que dedicou sua vida à educação, às crianças, à cultura, a renovar o método de educação francês, que escreveu várias obras, que ganhou vários lauréis enquanto homem do mundo, homem da cátedra, homem da sociedade, mas renunciou a si mesmo para se transformar no insigne codificador do Espiritismo. Refiro-me ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que abandona o seu nome e adota tão somente a alcunha, o pseudônimo de Allan Kardec. E na data de 18 de abril de 1857, ele vai caminhando em direção ao Palais Royal, no centro de Paris, na Galerie d'Orléans, na loja de Messier Danty, número 13, onde começa a vendagem do Livro dos Espíritos. E é esse marco, é com o início da vendagem do Livro dos Espíritos, que se corporifica no mundo o Consolador prometido por Jesus. Porque agora não era a mensagem de Deus trazida por um homem, como foi na primeira revelação, quando Moisés nos traz, ao descer do Monte Sinai, as 2 tábuas com as 10 leis de Deus. E nem quando ele, Jesus, se corporifica no mundo para nos trazer a lei do amor. Agora, são as vozes dos Espíritos, emissários de Deus, que vêm restaurar a verdade e nos trazer o Espiritismo. O Espiritismo que está contido principalmente em 5 grandes obras que eu deixo como proposta de leitura para cada um de vocês. Só leitura? Não. Leitura, estudos, conversa uns com os outros. É bem certo que às vezes nos Estados Unidos da América do Norte, no estado da Flórida, nas cidades americanas, nós não temos a proximidade, a facilidade que temos aqui no Brasil. Mas hoje, com a globalização, hoje com a sociedade toda vinculada pela internet, temos acesso às lives, temos acesso à compra dos livros, inclusive em inglês, para que nós não nos afastemos da verdade espírita que vem nos trazer Jesus de volta. E para que nós possamos adentrar na leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, que veio em 1861, para todos aqueles que se propõem a exercer a mediunidade, a ser um evocador ou a entender coisas que existem desde que o homem conseguiu estruturar o seu psiquismo, porque o Espiritismo não criou a mediunidade. O que Kardec fez foi cunhar o nome médium, mediunidade, que quer dizer medianeiro, e colocar num código para que nós tivéssemos algo a nos nortear, algo a nos ser um balizador de conduta. E em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós, os espíritas ou os espiritistas, estudamos Jesus, meditamos no Evangelho de Jesus, e essa terceira obra magnífica é a Bíblia, são os textos da Bíblia que Kardec retirou e nos propôs uma leitura espírita. Em 1865, a formosa obra O Céu e o Inferno, nos trazendo noções de que céu e inferno são estados conscienciais, nos trazendo relatos daqueles que apenas desencarnaram, mas não morreram, e que agora voltam para nos dizer como é o lado de lá, nos trazendo aquele que é o código penal da vida futura. E nós passamos a entender que se no mundo existe injustiça, não existe ninguém injustiçado.
porque todos nós estamos sob o império de uma grande lei, chamada lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, onde eu planto conforme o meu livre-arbítrio, mas eu colho consequentemente aos atos praticados. E por fim, em 1868, a obra Gênese, quando os espíritos e Allan Kardec, na condição de codificador, nos fala da criação do mundo, da gênese mosaica, nos fala de aspectos científicos, nos fala dos milagres, das predições de Jesus, nos fala do período de transição planetária que estamos passando agora, nos fala inclusive da geração vindoura, desse período que nós estamos passando de migração, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Nessas 5 obras, então, que eu deixo como sugestão de leituras, de estudos, e posteriormente para que nós coloquemos em prática, nós temos uma baliza do que é o Espiritismo na condição do Consolador prometido por Jesus. E agora eu quero trabalhar um pouco os fundamentos, os princípios do Espiritismo, porque se ele consola, eu tenho que entender por que ele consola. Porque se ele esclarece, eu tenho que entender onde e como ele nos esclarece. Porque se ele vai permanecer conosco, eu tenho que entender que se agora não é um homem, mas são os espíritos, estes estão conosco em todos os momentos. Da forma como afiançou o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, pois que todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E eu me tornei espírita aos 18 anos de idade. Antes de espírita ser, eu era católico e cheguei com a cabeça fervilhando na minha mocidade espírita, porque na condição de católico eu tinha a Bíblia na cabeça, mas igualmente muitas indagações. Queria saber se Deus era justo, queria saber se existia o inferno, queria saber se existia, sabem, aquele homem com 2 chifres, com um rabo e um tridente que nós chamamos diabo, e que eu morria de medo dele. Eu queria saber se Deus era um Deus punitivo e se nós permaneceríamos, se cometêssemos pecados, relegados ao fogo do inferno eternamente. Cheguei com muitas dúvidas e encontrei no Espiritismo as respostas. Encontrei Jesus que não estava numa cruz, mas um Jesus amigo, tal qual a leitura de João capítulo 15, versículo 15, quando ele nos diz: já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque tudo que recebi do Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos então saber por que essa doutrina é maravilhosa. Porque no primeiro momento ela nos fala de Deus, não o Deus do Velho Testamento. E eu, como já li a Bíblia, eu posso dizer que o Deus do Velho Testamento, constante do livro do Êxodo, capítulo 20, eu tinha medo dele, porque era um Deus antropomórfico, à afeição de um homem, que muitas vezes nós idealizávamos como um velhinho, de barbas brancas, e que ficava num trono imperial fazendo julgamentos. Se você é bom, vai para o céu. Se você é ruim, vai para o inferno. E quando eu lia o texto do Êxodo, eu via: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da escravidão e te guiei para a terra da promissão. Não terás outros deuses diante de mim, porque se cumprir os meus mandamentos, terás parte comigo, mas se não cumpri-los, eu serei um Deus vingativo, que vingar-me-ei de ti até na 3ª e na 4ª geração. E quando eu lia isso, epa, que Deus é esse? Esse é um Deus para ser temido, não um Deus para ser reverenciado. Eu não conseguia compreender esse Deus, o Deus que as pessoas diziam que castigava. E quando eu cheguei no Espiritismo, logo no primeiro dia, o meu grupo de jovens disse assim:
Rafael, esse Deus vingador, esse Deus homem, esse Deus punitivo não existe. E eles me disseram, e o que é Deus então? Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E eu pensei, puxa vida, lá eu pelo menos entendia Deus. Eu tinha medo. Aqui, Deus parece melhor um pouquinho, mas eu não entendo nada. E eu perguntei para o instrutor da mocidade, como é isso? Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. A cabeça parecia que fervia os neurônios. E ela me explicou, fazendo uma ponte entre a questão 1 do Livro dos Espíritos com a questão 4 do Livro dos Espíritos. Porque a 1 nos diz que Deus é a causa causadora de todas as coisas. E a 4 nos diz que para entender Deus, nós precisamos nos ater a um axioma, segundo o qual não há efeito sem causa. E eu continuei sem entender. E ela foi para os exemplos. Rafael, quando você olha para uma flor, efeito, da onde vem a causa? E eu olhava para cima, olhava para um lado, olhava para o outro. Foi o homem que criou a flor? Não, não foi o homem. O homem conseguiria fazer uma flor de múltiplas cores e dos mais variados perfumes? Eu respondia não. Então, deste efeito você volta a uma causa. Deus criou a flor. Deus criou a natureza, Deus criou tudo que existe, Deus criou o pássaro que hoje você escuta cantando. E eu, eureka, agora eu compreendi Deus. E ela me disse algo mais, que a grandeza do efeito remonta à potência da causa. E passei a entender Deus, não o homem, mas o Deus que origina todas as coisas. Mas faltava algo para fechar o raciocínio. E ela me convidou a ler a questão 13 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga aos bons espíritos e eles nos respondem que Deus tem determinados atributos. E os atributos de Deus são: Ele é imortal, ou eterno, melhor dizendo, porque Ele não morre. Ele é um Deus único. Ele é um Deus imaterial. Ele é um Deus soberanamente justo e bom. E Ele é um Deus que ama. Então ela me disse, para entender Deus, você precisará compreender o amor. Meus amigos, está dizendo para mim aqui que eu estou tendo problemas no vídeo. Eu já tive essa inconstância outras vezes com o Facebook. Mas nas outras vezes disse que o vídeo estava com problema, mas para as pessoas estava tudo bem. Se estiver tudo bem para vocês aí, eu continuo. Vocês podem me dar um retorno? Enquanto isso, eu continuo falando. Vamos lá. Então eu compreendi que Deus era amor. E no primeiro momento, então, como um primeiro princípio da doutrina espírita, nós, tanto a Belonisa já me disse que está tudo bem. Obrigado pelo retorno, viu? Vamos seguir em frente. O Deus espírita, então, é um Deus que ama, não é um Deus que pune. E eu então entendi como é grande essa doutrina. De fato, ela é o Consolador prometido por Jesus. Porque ao invés de um Deus que está punindo as pessoas, eu tenho um Deus que ama as pessoas, que é um pai, que quando um filho lhe pede um peixe, ele não dá uma pedra. Que quando um filho lhe pede um pão, ele não dá uma serpente. Passando para um segundo aspecto da consolação da doutrina espírita, nós passamos a entender que a alma é imortal. A imortalidade da alma. E uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier: Chico, se você pudesse deixar aos corações espíritas do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, uma proposta para que nós não nos perdêssemos dos estudos espíritas, qual proposta seria essa? E ele respondeu com aquele jeito mineiro, aquele jeito matreiro, aquela voz mansa: eu quero que os meus amigos compreendam
que a alma é imortal. Porque o resto as pessoas chegarão por consequência. Meus amigos, ninguém morre. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição relativa. Na nossa condição de imortalidade, nós nascemos, renascemos e progredimos sempre. Nós perpassamos experiências materiais, mas a nossa vida não é material, porque depois de um período de aprendizado aqui no planeta Terra ou em um outro planeta, nós retornaremos para a nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. E o que isso traz de consolo para cada um de nós? Quantas mortes nós já temos no Brasil hoje por conta do coronavírus? Bom, mais de 95 mil mortes. E nos Estados Unidos? Eu não sei a conta exata, mas talvez mais de 150 mil mortes. Mortes não, meus amigos, desencarnações, porque ninguém morre, as pessoas desencarnam, desenfaixam-se de um corpo de carne, mas permanecem vivas, permanecem aos nossos lados, permanecem no lar espiritual para onde todos nós iremos retornar. Isso é ou não é um consolo? Saber que os nossos entes queridos, que os nossos pais, que os nossos amigos, que aqueles que nos são caros, nós reencontraremos com eles. Saber que perder, a gente perde uma caneta, a gente perde um livro, mas pessoas nós não perdemos nunca. E o que isso traz de esclarecedor para cada um de nós? Nos esclarece que Deus continua sendo um Pai que cuida de nós a todos os instantes. E se o nosso ente ou o nosso conhecido retornou à grande pátria espiritual, nós sentiremos saudade. Porque somos seres com sentimentos, porque somos seres que nos afinamos às outras pessoas, mas não podemos transformar essa dor, saudade, numa dor, reclamação, numa dor de quem olha para Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. E como é isso, Rafael? Como é relacionar-se com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON? Pensem, eu não sei qual é o órgão de proteção ao consumidor aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é o PROCON. Imaginem que hoje eu vou a uma loja de eletrodomésticos e compro uma geladeira. Chego em casa, a geladeira não está funcionando. E eu que gastei um dinheiro elevado, a geladeira não funcionou, eu vou até a loja e peço ao gerente, ou devolve o meu dinheiro, ou estorna a parcela para o meu cartão, ou, na pior das hipóteses, me dá uma outra geladeira. E ele, não vou fazer nenhuma das três hipóteses. A gente fica assim, calminho, ou nós queremos soltar os cachorros, uma expressão bem brasileira, em cima do gerente. Nós queremos soltar os cachorros, porque nós vem aquele homem velho que ainda existe dentro de nós, aquela vontade de questionar, aquela vontade... Vocês sabem do que eu estou falando. O problema é que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da mesma forma. Por que Deus você fez isso comigo? Por que Deus você levou o meu ente querido? Por que Deus você desencarna os bons e os justos ao invés de levar aqueles, entre aspas, que não prestam para nada? Mas ora bolas, se nós somos seres espirituais, todos nós iremos retornar. Todos nós temos um tempo de passagem aqui pelo planeta Terra. Nós conhecemos, na metáfora do voo, o dia que nós nascemos. Mas, algum de vocês sabe a hora do retorno? Bom, eu não sei a minha. Eu espero que ainda demore um pouco, mas nós vamos retornar. Se não for pela Covid, vai ser de morte morrida, de morte matada, mas um dia nós iremos retornar. Até Lázaro, que no Evangelho Jesus ressuscitou, ele também desencarnou. Então, o consolo que nos traz a doutrina espírita é nós termos a exata compreensão de que todos estão vivos. E se nós não podemos nos comunicar, tocar essas pessoas, nós podemos senti-las na acústica das nossas almas.
nós podemos sentir aquelas vibrações amigas, nós podemos nos comunicar pelo pensamento. Eu tenho vários parentes desencarnados e muitas vezes eu sinto um pressentimento, os cabelos que se eriçam e vem aquela lembrança gostosa de uma tia, de um tio. Com certeza eles estão se aproximando, porque os laços de afeição e de ternura não se perdem jamais. Mas a doutrina nos esclarece, nos consola, também porque nos fala de uma lei de reencarnação. Porque todos nós plantamos e colhemos. E há uma frase notável da benfeitora Joana de Ângeles, que é a guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, em que ela assevera da seguinte forma: aquilo que hoje nos falta decorre de tudo que ontem jogamos fora. Então, todas as nossas aflições de hoje e até mesmo as aflições coletivas que atingem a coletividade decorrem de uma imperfeição do presente ou de uma imperfeição do passado. Sem a lei da reencarnação, que nos explica que o homem nasce, renasce, reencarnando-se tantas quantas forem as vezes necessárias ao seu aprimoramento, nós não conseguimos compreender o amor e a justiça de Deus. Como assim, Rafael? Podemos ir para os exemplos? E é muito simples. Pensemos aqui no nosso Brasil, onde temos uma quantidade infindável de comunidades. E eu gosto de citar aqui o Rio de Janeiro, porque Niterói, separada do Rio de Janeiro por uma ponte, nós temos a maior comunidade, porque hoje nós não dizemos favela mais, da América Latina, que é a comunidade da Rocinha, onde as pessoas nascem privadas do mais básico, onde mães muitas vezes não têm como dar comida aos seus filhos, não tem como colocar nas escolas, não tem como dar roupas, e nós temos vizinho à Rocinha, um bairro de grandes prédios, de pessoas mais aquinhoadas financeiramente, que chama São Conrado. E São Conrado está de frente para uma das vistas mais belas do Rio de Janeiro, onde a praia estua, azulzinha lá embaixo. Por que pessoas nascem na Rocinha e outras renascem em São Conrado? Com pais amorosos, com condições financeiras de dar conta da educação, de dar conta de bons tratamentos de saúde, de ter boas roupas e de se alimentar. Porque cada um de nós é o reflexo daquilo que fizemos de nós mesmos. Todos nós colhemos de acordo com aquilo que semeamos. Então, através da lei da reencarnação, conseguimos entender por que uma criança nasce com anencefalia, ou nasce com uma doença crônica, enquanto outra nasce gozando de perfeita saúde. Daí, a lei de reencarnação, que também não foi criada pelo Espiritismo, é um consolo para cada um de nós, porque nos diz Francisco Cândido Xavier, que vocês estão observando que eu já citei inúmeras vezes, que embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. E estamos num momento propício para fazer novos fins, porque se hoje nos visitam as dificuldades, a pandemia, o período de quarentena, isso decorre de imperfeições coletivas, do exaltar do nosso orgulho, do exaltar da nossa belicosidade, do egoísmo, e estamos dentro de casa, não para reclamar de Deus, que é todo amor e bondade, mas para perguntá-lo como agir quando tudo isso acabar, para ressignificar os nossos propósitos, para indagar a Jesus, tal qual Paulo, na estrada de Damasco, perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Porque o nosso mundo é hoje o reflexo daquilo que fizemos dele, destruindo a natureza, destruindo as nossas relações, mas podemos desde já
construir um mundo melhor. E não foi sem razão que Mohandas Karamchand Gandhi, que nem espírita ou cristão era, nos disse da seguinte forma: se queres a paz, viva a paz, seja a paz. Porque a paz que desejas no mundo, ela começa no íntimo de você mesmo. Ou seja, não deixe para a próxima encarnação para buscar a felicidade, para buscar a paz. Comece agora. E se fores visitado pelos problemas, ao invés de reclamar, adote uma postura proativa, porque existe uma causa, e se existe uma causa, eu estou me aperfeiçoando. Eu posso me utilizar da dificuldade para fazer-me uma pessoa melhor, mais compromissada com o amor, com a alteridade, com a fraternidade, com Jesus. Não é uma doutrina consoladora, mas igualmente o Espiritismo se faz consolador nas nossas vidas, porque nos fala da mediunidade, porque nos fala da possibilidade, da comunicabilidade entre os dois planos da vida. O plano material, físico, onde nós nos encontramos, e o plano espiritual. Relembrando as profecias de Joel no Velho Testamento, quando ele dizia que um dia Deus derramaria de seu espírito por sobre toda a carne, nossos velhos teriam sonhos, nossos jovens teriam visões. A mediunidade já existe desde que o homem conseguiu organizar o seu psiquismo. Ouvimos falar de mediunidade com os pitons, com as pitonisas, com o oráculo, os oráculos, aqueles que eram os adivinhos, com as bruxas que foram equivocadamente queimadas na Inquisição, mas que Kardec se propõe a estudar. E se propõe a trazer o fenômeno de uma forma simples, porque a nossa mente é uma poderosa antena de rádio que emite ondas e que capta ondas, e nessas ondas emitidas e recebidas, nós nos comunicamos com os espíritos. Há espíritos, sim. Eles estão por toda parte e nós nos comunicamos com eles. E diz o capítulo 14 do Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns. Nada obstante, só categorizemos como médiuns ostensivos aqueles em quem a faculdade se dê de uma forma mais patente. Mas foi através da mediunidade, a mediunidade de jovens médiuns, como Julie, Caroline Baudin, como Aline Carlotti, como Ruth Céline Jaffé, como Irmãs Dufault e mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo, que nós hoje temos a doutrina espírita, que nós hoje temos as mais variadas obras pelo mundo que nos falam do amor, que nos falam da fraternidade, que nos falam do compromisso com Jesus. Então essa doutrina é fabulosa, porque veio desmistificar a mediunidade. Veio desmistificar aquilo que dito por Moisés em Deuteronômio, capítulo 18. Porque Moisés não proibiu a mediunidade. O que ele proibiu foi a mediunidade má conduzida. Tanto que ele próprio retorna no Monte Tabor e transfigura-se junto de Elias, por intermédio de Jesus, para os apóstolos que estavam lá inicialmente dormindo, mas depois acordaram. Refiro-me a Simão Pedro, a Tiago e a João. E tamanho foi o êxtase do apóstolo Pedro que ele disse a Jesus: Mestre, como é bom estar aqui. Permita que nós façamos 3 tendas, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Ao que Jesus respondeu: a mediunidade não é para isso, para o estado de contemplação, mas é para o estado de trabalho no bem. Desçamos para Jerusalém, porque lá se encontram os necessitados do meu evangelho. Daí a compreensão que a mediunidade, que o Espiritismo nos traz hoje, é para nós compreendermos o mundo das causas, o mundo espiritual, e para nós trabalharmos no bem. Meus amigos, como a hora passa depressa. Eu nem vi e já falei por 40 minutos, mas o Espiritismo também nos consola, porque fala da pluralidade dos mundos habitados. A ciência conseguiu, em suas pesquisas, descobrir
que nós temos 200 bilhões de galáxias. É bem verdade, muito mais, porque Deus cria a todos os instantes. Mas já chegamos a um número expressivo de galáxias. Uma dessas 200 bilhões de galáxias é a nossa Via Láctea. A Via Láctea tem 100 bilhões de sóis. Um é o nosso Sol, uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão foi rebaixado à categoria de planeta não. Giram 8 estrelas, 8 planetas. Um desses planetas é o nosso planeta, o planeta Terra, onde existem hoje mais ou menos 7,8 bilhões de pessoas. Vocês acham que entre 100 bilhões de sóis contidos em 200 bilhões de galáxias, só a nossa Terra é habitada? Seria muita pretensão nossa. Nós, quando lemos as páginas lustrais do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que existem os mundos primitivos, do qual a Terra já fez parte. Existem os mundos de provas e expiações. Existem os mundos de regeneração. Existem os mundos alegres ou felizes. E existem os mundos celestes. Então, quando olhamos para o céu e vemos estrelas, via-lácteas e vemos buracos negros, há vida por todos esses cantos. O que acontece, como disse Francisco Cândido Xavier, no Pinga Fogo, pela extinta TV Tupi em 1971, é que a vida é diferente aqui do planeta Terra. Mas não vamos entrar nesses detalhes, porque isso dá uma outra palestra. Mas nos esclarece que Deus não perdeu o controle do nosso planetinha. As coisas não estão de cabeça para baixo, como muitos dizem, e nem o planeta Terra vai acabar. Em verdade, ele vai evoluir, porque Deus evolui os mundos, assim como nós evoluímos. Estamos fadados à lei de evolução. Que doutrina maravilhosa! Essa doutrina, eu posso dizer para cada um de vocês, é a doutrina que salvou a minha vida. É a doutrina que deu um novo olhar, que estabeleceu novas cores para a minha existência. E se hoje eu converso com cada um de vocês, é para dizer assim: estudem o Espiritismo, conversem sobre o Espiritismo, tomem cada uma das questões do Livro dos Espíritos, 1019 questões, onde estão contidas as respostas para os mais variados problemas da humanidade, e possam debater juntos, estudar juntos. Ah, Rafael, mas eu quero ler outros livros, quero ler os romances, quero ler as obras científicas. Tudo me é lícito, como diz Paulo na Epístola a Tito, lê de tudo, retende o que é bom. Muitas pessoas vêm até mim e me dizem assim: Rafael, eu não posso começar do romance. Você pode começar da onde você quiser, mas para entender o romance, a obra científica, os livros que nós temos como suplementar dos dias de hoje, nós precisamos da base. Por isso, todas as vezes que me pedem, num primeiro momento, para eu falar de Espiritismo, como sempre me diz o grande amigo, que para mim é um pai espiritual, José Raul Teixeira, eu falo sobre Espiritismo. Eu volto às bases, eu falo de Jesus prometendo, chego em Kardec e nas 5 obras da codificação. Porque com essas 5 obras, nós podemos partir para o restante. E vejo também muitas pessoas dizendo assim: Rafael, eu tenho uma biblioteca linda na minha casa. E às vezes eu vou ver a biblioteca e pergunto assim: mas você já leu o livro? Você já estudou o livro? Ah, leu, não li ainda não. Eu tenho andado muito cansado, eu tenho recebido muita mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu não tenho tido tempo para ler mais. Nós hoje, meus amigos, estamos
muito conectados às redes sociais. Isso é bom, não é ruim, porque as redes sociais devem servir para o bem. O próprio ímpeto, a própria iniciativa de criar um grupo no Facebook para falar de A Luz de Francisco, um grupo espírita, já é uma forma de utilizar as redes sociais para o bem. O que nós não podemos fazer é tal qual as pessoas que chegam em casa de noite têm 1000 mensagens no WhatsApp e não conseguem ler mais. Não conseguem ir na casa espírita, não conseguem participar de um grupo, ainda que virtual. Não podemos deixar que os avanços da tecnologia tirem o nosso ímpeto de nos instruir e de amar cada vez mais. Como nos diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, a primeira é: prazer em conhecê-los. I'm very pleased to meet you. Olha, estou até arranhando o inglês aqui. Não sou bom nisso, mas estou arranhando. Mas, num segundo momento, vamos nos congregar, vamos nos abraçar através dessa doutrina, porque ela nos traz Jesus para os dias de hoje. Ela nos traz as respostas para tudo quanto temos vivido nos dias de hoje. E essa doutrina nos fala ainda mais. Ela nos fala que não é fora da igreja protestante, nem fora da igreja católica, nem fora da religião que não há salvação. Mas ela fala que não é fora da caridade. Porque se há algo que nós devemos praticar enquanto espíritas, é a caridade. E também foi Jesus que nos disse isso em 2 citações do seu Evangelho. E eu gosto de reproduzir as citações para que nós possamos beber na fonte. Uma delas em João capítulo 15, versículo 12, quando ele nos diz: o meu mandamento é este, que vos amei como eu vos tenho amado. E em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, nós podemos resumir a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita, volvendo a Jesus, por isso ela é o cristianismo redivivo, vem dizer que para instrumentalizar o amor, para colocar o amor em prática, o caminho é a caridade. Porque fora da caridade e não fora do espiritismo é que não há salvação. E para que nós possamos entender isso, eu que já falei tanto no Chico Xavier hoje, o Chico que na década de 70, junto com Valdo Vieira, visitou os Estados Unidos, várias cidades, fundou grupos espíritas e quando retornou ao Brasil, um livro foi escrito, Entre Irmãos de Outras Terras. Ele uma vez recebeu uma dama da sociedade paulistana, lá em Uberaba. E como Chico gostava de pregar pelo exemplo, ele chamou aquela dama para ir numa atividade que ele desenvolvia numa comunidade de Uberaba, onde atendia uma mãe e sua filha. A filha se chamava Valéria. Era uma menina tetraplégica, não mexia as pernas, nasceu sem conseguir andar, mas em verdade, além de tetraplégica, ela tinha os mais variados problemas, porque não falava, igualmente não mexia os braços, ela monossilabicamente, às vezes, soltava alguns grunhidos e se comunicava com o mundo apenas mexendo a cabeça. E Chico ia até a casa de sua mãe, que não aceitava qualquer tipo de doação, qualquer tipo de dinheiro, mas Chico, que era o amor em pessoa, encontrava sempre uma estratégia para ajudar aquela família. E ele dizia assim: nós precisamos fazer um culto aqui nesse bairro, na comunidade, e nós só temos a sua casa para nos albergar. Então eu vou alugar o seu espaço. Olha a grandeza daquele homem. Alugar um casebre numa comunidade. Ele queria dar o dinheiro, gente, mas era desculpa para que a senhora recebesse o dinheiro e não faltasse comida a Valéria. E ela pegava.
E no culto daquela tarde ele levou a dama rica da sociedade paulistana. Foi feito o culto. Chico pediu para que fosse trazida água para a magnetização pelos espíritos. E a água veio, uma parte. Naquela casa não tinha água encanada. Imaginem se o copo era lavado. Não era. A senhora olhou para aqueles copinho de café aqui no Brasil. Eu espero que vocês se lembrem ou conheçam. A dama olhou, olha, nesse copo eu não tomo água. Mas Chico, que lia os pensamentos de todo mundo, pegou do copo, após a água ser fluidificada e levou até a dama e disse assim: minha filha, tome a água, porque vai fazer bem. Como ela não conseguia dizer não ao Chico, ela tomou. E sentiu que a água tinha uma forte essência de rosas e ficou leitosa enquanto ela tomava. E ao tomar, ela que chegou em Uberaba com muitos problemas do corpo físico, sentiu um grande bem-estar. Mas Chico, naquela tarde, já se aproximando da noite, sente a presença de Emanuel. E Emanuel lhe diz: vamos até Valéria. E indo até Valéria, ele percebe que ela desencarnaria num futuro próximo. Olhando para ela, Emmanuel lhe faz uma sugestão pedindo para que ela fale. E ele: Valéria, fale, minha filha. Hoje eu sinto que pela primeira vez você vai falar. Ela estorcega na cama, vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro lado. Fale, Valéria, eu vou te ajudar. E Chico pronunciou bem pausadamente: Jesus. Ao que Valéria abriu a boca e disse assim: Jesus. E não disse mais nada. As lágrimas rolaram nos olhos de Chico Xavier. Estava terminado o culto. Passaram-se algumas semanas. A mãe de Valéria, quando soube da sua desencarnação, foi correndo ao grupo espírita da prece para dizer a Chico: Chico, a nossa Valéria desencarnou. Não sabia ela que Emmanuel já tinha contado para o Chico: minha irmã, o nosso Emmanuel já me contou. E me disse também que a nossa Valéria está muito bem. A mãe, ao saber da notícia, voltou para sua casa com o coração aliviado. Tempos se passaram. Chico tinha um problema intenso de angina, que aos amigos ele dizia que a angina é uma dor tão forte, é uma dor tão intensa, que é como ter uma serpente dentro do peito, que balança para um lado, balança para o outro e vai doendo tudo. E numa noite, ele deitou-se na sua cama e disse: hoje eu não vou para a nossa reunião. Eu não tenho condição sequer de fazer uma prece, quanto menos de poder exercer a psicografia. Quando ele vê aproximar-se um espírito de grande luminosidade, e ele pensou: quem é? Meu Deus do céu, valha minha Nossa Senhora! Era uma expressão que ele se utilizava muito. Quem é esse espírito? E aproximou-se. E ele perguntou: quem é vós, Missê, que vem socorrer um pobre pecador na noite de hoje? Chico, você me conhece? Não, eu não te conheço. Você me conhece sim. E eu vou te dizer uma única palavra para você se lembrar. E ela abriu a sua boca e disse: Jesus. E Chico: Valéria. É você, Valéria. Sim, Chico. Você foi a pessoa que mais me ajudou nessa vida. Eu nasci numa experiência dolorosa, numa experiência expiatória, quando eu precisei não andar, não falar, não mexer os braços e depender da caridade alheia. Mas você nunca esqueceu de mim. Eu venci a prova e hoje eu me encontro bem. E eu vim para poder te devolver com as minhas possibilidades tudo que você me fez. Ah, minha filha, eu já sei. Eu vou te aplicar um passe. E Valéria aplica um passe em Chico Xavier. E a dor da angina começa a passar. Ele sente-se tão bem que levanta-se da cama e diz assim: eu vou para o trabalho. Ao que Emmanuel redargue: mas eu já sabia, Chico. Como você sabia? Eu já estava vendo Valéria e sabia que ela viria até ti. Mas você, hein, Emmanuel? E ele foi para o atendimento, fez a prece, psicografou a noite inteira.
para que nós, meus amigos do Brasil, meus amigos dos Estados Unidos da América do Norte, da Flórida, meus amigos que me acompanham nessa palestra e que porventura vão me assistir, nos assistir futuramente, nós tenhamos a exata dimensão que o Espiritismo veio nos pedir uma coisa: que nós sejamos caridosos, que nós façamos o bem, que nós estabeleçamos curva de ternura para com as dificuldades alheias. Porque se há uma máxima da doutrina espírita, ela está estampada no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec ensina: fora da caridade não há salvação. Jesus, então, nos promete um consolador, um esclarecedor, nos promete a falange do Espírito de verdade para ficar conosco até o findar dos tempos, com a grande proposta de que nós vençamos o nosso egoísmo, nós compreendamos o Deus que ama, nós compreendamos a imortalidade da alma, nós entendamos a lei da reencarnação, a mediunidade, que não foi criada pelo Espiritismo, mas já existia desde os tempos de Jesus. Nós saibamos da pluralidade dos mundos habitados, mas, sobretudo, que nós pratiquemos a caridade. Porque é através do amor em exercício, através da caridade, que nós nos libertaremos, de que nós singraremos os altos voos rumo aos dias de paz, de ventura, que todos nós esperamos. É bem certo que hoje temos as dores mais excruciantes, temos as maiores dificuldades, mas temos ao nosso lado Jesus de volta. Através da veneranda doutrina espírita, que nós possamos contar com esse Consolador prometido, estudá-lo e seguir em frente. É o meu mais vigoroso desejo. Eu agradeço a Márcia pelo convite, agradeço a cada um de vocês pela presença até esta hora e termino, já que falei de Chico a palestra inteira, com uma oração psicografada por Francisco Cândido Xavier, de um padre, de um monsenhor, é bem verdade, desencarnado, José Silvério Horta, constante do primeiro livro de Chico Xavier, O Parnaso de Além Túmulo, 1932, quando o Espírito nos diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja e que o vosso ideal centro espírita seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Peço a Jesus e aos benfeitores que vos abracem nesse instante e deixo um abraço afetuoso e os meus votos de saúde, de alegria e de paz. Tchau, tchau.